Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Vida Mental. Eu sou a Ana Carolina, sou psicóloga, especialista em dependência química e o material dessa aula foi feito em colaboração com o psiquiatra Dr. Eldi Lobo. O tema de hoje é como prevenir e tratar as dependências químicas na empresa. É um tema muito importante, nós vamos ver logo no início o porquê. A dependência química dentro da empresa é uma preocupação de todos os gestores. Diretores, coordenadores, líderes das empresas se preocupam com seus funcionários e quando existe um caso de dependência química sempre é um desafio. Uma coisa interessante da dependência química é que ela atinge qualquer nível da empresa, não são só os funcionários, os chãos de fábrica, também diretores, presidentes de empresa podem apresentar a questão da dependência química, ou seja, ela não escolhe nível, ela não escolhe classe social, todos estão sujeitos a desenvolver essa doença. É um tema importante porque também está relacionado tanto à questão de saúde e segurança do trabalhador, a questão do bem-estar desse funcionário, muito importante a questão da produtividade dentro da empresa e também por uma questão de responsabilidade civil dessa organização. Muitas pessoas me perguntam, mas Carol, será que trabalhar a questão da dependência química dentro da empresa é adequado? Será que não é chato para aquele funcionário que é dependente químico isso ser de conhecimento do líder? Será que ele não vai ficar tímido? Será que não é melhor deixar quieto? A resposta das pesquisas mostram que não, que na verdade é um espaço ótimo para se trabalhar essa questão de ter alguma forma algo que possa prevenir ou algo que possa ser feito por esse funcionário. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, porque é possível sim implementar programas para essa questão dentro das empresas. Nós vamos ver o porquê. E porque se o funcionário apresentou essa questão, a gente tem que lembrar que ele, de alguma forma, ele ainda está preservado, porque ele ainda está trabalhando, ele ainda tem um vínculo de trabalho. Então ele tem grandes possibilidades de se recuperar e voltar a ter uma vida plena sem o uso do álcool ou da droga, diferente daquelas pessoas que já não têm mais condições de trabalhar e que já abandonaram o trabalho há muito tempo. Então essa é uma pessoa que vai ser muito importante a gente resgatar porque ela ainda não chegou no estágio último da doença, tá? E também porque hoje existem diversas formas, diversas entidades que se propõem a capacitar as empresas para lidar com essa questão, ou seja, é super possível. E também porque quando você trabalha essa questão dentro das empresas, você está atingindo a parte mais produtiva da sociedade, ou seja, você está contribuindo para aquelas pessoas que são muito produtivas ainda, né? E esses programas de dependência química dentro da empresa, vão beneficiar tanto o próprio funcionário, como também a empresa, como a gente vai ver durante toda a palestra. Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre epidemiologia. Então vamos falar de alguns números, algumas estatísticas sobre o uso de álcool e drogas. Qualquer artigo sobre álcool e drogas coloca, o uso de drogas hoje é um grave problema para a saúde pública, tanto em termos de número de pessoas que têm esse problema, como também em termos de gastos com essa questão no âmbito da saúde. Porque o dependente químico, ele gera tantos prejuízos na vida dele que ele vai diversas vezes buscar tratamento, vai passar por diversos tipos de especialistas, por diversos serviços de saúde e quanto mais a gente demora para cuidar dessa questão, maiores são os gastos públicos com essa doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, o tabaco mata 5,1 milhões de pessoas por ano. Veja este número, que enorme. O álcool, 2,3 milhões de pessoas. E as drogas ilícitas, 245 mil pessoas. Poxa, falei um monte de número grandão, mas o que tem que ficar? Apesar da gente morrer de medo das drogas ilícitas e de toda hora na mídia estarem falando da maconha, do crack, da cocaína, a gente não pode esquecer das drogas lícitas, do álcool e do tabaco. As drogas lícitas são as que mais gastam com a saúde pública e são as drogas que mais matam em todo o mundo.
tá? Então, apesar de ser muito importante a gente dar atenção à questão das drogas ilícitas, as drogas lícitas jamais podem ser esquecidas. Em relação ao álcool, a última pesquisa epidemiológica que teve aqui no Brasil começou as divulgações dos dados agora em 2013, foi o LENAD, que foi um levantamento populacional, tá? Um levantamento do consumo de álcool e drogas na população brasileira. Em relação ao álcool, foi verificado que 48% da nossa sociedade bebe. Isso quer dizer quase metade. O que é uma coisa interessante, pensar que metade não bebe, porém metade bebe, e isso gera gastos enormes para a saúde e traz impactos muito importantes para a nossa sociedade. 32% da população bebe de forma moderada. 16% faz um uso abusivo, ou seja, aquele uso que já traz alguns tipos de consequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E 6,8% é dependente do álcool, ou seja, é um número bastante alarmante. E quando a gente divide entre gênero, entre os homens, 10,5% dos homens são dependentes do álcool e as mulheres 3,6%. Um dado interessante que os estudos recentes têm apresentado é que as mulheres estão ficando cada vez mais próximas dos homens nas estatísticas. O que isso quer dizer? As mulheres estão consumindo álcool e drogas cada vez mais igual ao homem. Isso decorrente de tudo aquilo que a mulher vem conquistando socialmente, né? Isso seria um impacto negativo, que devido à nova posição da mulher em sociedade, ela tem se permitido a fazer mais experimentação de álcool e outras drogas, e então as estatísticas estão se igualando. As meninas e os meninos já estão consumindo quantidades muito próximas de álcool. A questão do tabaco. 44% da nossa população já fumou na vida, também quase metade. 19,2% fumou no último ano, 18,4% fumou no último mês e 10,1% da população é dependente, ou seja, também um número muito alarmante. Em relação ao tabaco, o que os estudos mostram é que metade das pessoas que experimentam o tabaco se tornam dependentes. Ou seja, mesmo que a pessoa pense que ela apenas está experimentando, que vai ser só aquela vez, metade das pessoas vão seguir fumando. Como muitos sabem, o potencial de causar dependência do cigarro é muito alto. O cigarro ele diminui uma média de 25% da expectativa de vida dos fumantes. Olha que grave. As pessoas que fumam, elas perdem muitos anos de vida, não só porque elas morrem mais cedo, mas também porque elas perdem anos produtivos de vida, anos que elas poderiam estar trabalhando, tendo vivências mais intensas de vida, e elas têm a vida mais prejudicada, com mais prejuízos mais cedo do que as pessoas que nunca fumaram. É a maior causa de morte evitável do mundo, ou seja, se a gente pode evitar uma causa de morte em qualquer lugar do mundo, seria o tabaco, e a gente não consegue evitar. A gente tem conseguido diminuir, mas a gente não tem conseguido evitar. Uma grande questão que também sempre permeia as discussões sobre o tabagismo é a questão do fumo passivo, que é o quê? São aquelas pessoas que vão ter os mesmos prejuízos do que quem fuma, porque aspira o cigarro de alguém que está fumando próximo. E o que os estudos mais recentes têm falado é que mesmo quando uma pessoa fumou num lugar e saiu desse lugar, as substâncias tóxicas do cigarro permanecem nesse lugar, e a outra pessoa que entra nesse espaço, mesmo sem fumar, ela tem impacto dessas substâncias no seu organismo. Principalmente quando a gente está falando de bebês, de crianças, que vão tocar muito o chão, os espaços, e muitas vezes colocam a mão na boca. Aquelas toxinas que ficaram no ambiente do cigarro vão estar entrando no organismo dessa criança, desse bebê ou dessa pessoa, né? Isso é um dado muito interessante, que é o que estão chamando de fumo de terceira mão. Para quem se interessar, pode procurar na internet, que já existem alguns artigos sobre essa questão.
o tabagismo é responsável pela morte de 12% dos homens no mundo e 6% das mulheres. Também muito alto esse dado. E também o tabaco ele causa sim síndrome de abstinência, que seria o quê? Quando uma pessoa tenta interromper o uso do cigarro ou diminuir a quantidade de cigarro, muito comumente essa pessoa vai apresentar alguns sintomas, alguns sinais de que o corpo se desestabilizou devido a essa interrupção, a essa diminuição. A gente conhece bem, por exemplo, a pessoa fica mais irritada, mais ansiosa, ela perde o apetite, ou ela fica com uma fome aumentada, às vezes dá insônia, enfim, são sintomas que a pessoa sofre ao tentar parar de fumar. O bom de saber, uma coisa interessante, é que esses sintomas passam. Com poucos dias, esses sintomas vão melhorando e até em algumas semanas esses sintomas já não estão mais presentes. Porém, é um sofrimento aí para quem já se tornou dependente do cigarro. E como todo mundo sabe, como todo tabagista sabe, o cigarro traz consequências para a saúde. Desde aquelas mais dramáticas, mais impactantes, como por exemplo o câncer, a impotência, até aquelas que são mais sutis, que muitas vezes o tabagista nega, fala que não é por causa do cigarro. Por exemplo, a falta de ar, a tosse seca, a dificuldade no desempenho de atividades físicas, a dificuldade no desempenho sexual, estão presentes aí mesmo nos tabagistas que não têm tanto tempo de uso. O álcool ele atinge cerca de 5,8 milhões de pessoas no Brasil, né? Ele é responsável por 20% das mortes por acidentes de trânsito e 30% de homicídios, né? Ou seja, muito relacionado à questão da violência, né? É responsável por 40% dos acidentes de trabalho, já indo um pouco mais para o mundo das empresas, né? O álcool também apresenta, quando uma pessoa tenta parar de beber, apresenta uma síndrome de abstinência muito sofrida, podendo ser de um nível leve, moderado, mas mesmo grave, né? Necessitando inclusive de internação hospitalar. A imagem clássica da síndrome de abstinência é daquela pessoa que está ali na porta do bar esperando para o bar abrir, com as mãos tremendo, e quando o bar abre vai segurar o copo, não consegue nem segurar o copo de tão tremendo que a mão está, né? Muitas vezes a pessoa apresenta suor, muita ansiedade, irritabilidade, náusea, vômito, enfim. Pode chegar a quadros graves, inclusive o delirium tremens. E também o álcool, como todo mundo sabe, traz diversas consequências à saúde, tanto para o fígado como para outros órgãos, e como a gente falou do acidente de trânsito, mas também acidentes, pequenos acidentes, acidentes domésticos, acidentes de outras proporções, né, também causam essas consequências. Em relação à cocaína e ao crack, 4% da população adulta já experimentou a cocaína na vida, 2,2% dos adultos e 2% dos adolescentes usaram no último ano, 0,6% da população é dependente e 41,4% dos usuários são dependentes. Ou seja, pensando em termos populacionais, 0,6% da população é dependente, isso significa que tem muito mais pessoas dependentes de álcool e de tabaco do que de crack no Brasil. Porém, 0,6% é um número muito grande de pessoas. E pensar que entre os usuários, metade deles são dependentes, isso mostra o potencial de dependência da cocaína e do crack. A maconha, 7% da população adulta já experimentou maconha na vida, 3% dos adultos fizeram uso frequente no último ano e 40% dos usuários são dependentes. Essa é uma questão que também é quente na mídia, muitas pessoas só conseguem ver os aspectos positivos da maconha, mas pensar que ser dependente de algo não traz prejuízos é uma ilusão. Qualquer dependência, algum tipo de prejuízo e impacto vai ter na vida desse indivíduo. Então é muito importante a gente pensar em termos de saúde pública na questão da maconha. Como que a gente sabe se uma pessoa
faz o uso, o abuso ou uma dependência do álcool ou de uma droga? Essa é uma coisa interessante para a gente poder pensar nas pessoas que estão, tanto na gente mesmo como nas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente conhece. Então, o que seria o uso? O uso é aquela coisa puramente social. É a champanhe no final do ano, é o vinho no jantar da família. Não traz nenhum tipo de impacto para a vida do indivíduo, nenhum tipo de prejuízo. Tá bom, alguns vão falar, mas tem gente que nunca bebe, mas no dia que bebe sofre um acidente de trânsito. Sim, mesmo as pessoas que fazem um uso esporádico estão vulneráveis aos riscos das drogas. Porém, em geral, não tem nenhum impacto. Então, o uso existe. Não é todo mundo que bebe ou que faz uso de drogas que é dependente. Não, tem pessoas que fazem apenas esse uso social. O abuso é quando esse uso ele já se agravou. Então, como se a gente pensasse numa linha, né? O uso é o começo da linha, o abuso é um pouco mais no meio e a dependência já é uma coisa mais grave, né? Como se fosse uma linha evolutiva, né? O abuso, então, a pessoa já apresenta alguns prejuízos, o consumo dessa substância já é maior, já traz um maior impacto para a vida dessa pessoa. E a dependência exige a presença de alguns critérios diagnósticos, ou seja, ela precisa apresentar 3 critérios desses que eu vou falar para vocês agora. Se ela apresentar esses 3 critérios dentro do último ano, a pessoa pode ser caracterizada como uma dependente da substância. Mas é muito importante que essa avaliação seja feita por um profissional da saúde especializado e experiente. Um dos critérios é a fissura. O que seria a fissura? É aquela vontade muito intensa de usar. Os usuários muitas vezes relatam que é praticamente incontrolável, né? Outro critério é o uso maior do que pretendido. Então, muitas vezes, o dependente ele planeja usar uma certa quantidade, mas ele não consegue, ele acaba usando muito mais. Ou então ele planeja não usar naquele dia, mas ele não consegue. Se ele visualiza aquela substância, ele acaba usando. Então ele acaba pensando uma forma de obter aquela substância de qualquer jeito, né? A tolerância, que é a necessidade de consumir cada vez mais quantidades daquela substância para ter o mesmo efeito que tinha antes. Então, como eu costumo falar, né? Ninguém começa tomando 1 litro de pinga, começa tomando um copo de cerveja. E aí vai aumentando as doses até que é necessário grandes quantidades de álcool para que a pessoa tenha o efeito desejado, né? Ou então ninguém começa fumando um maço de cigarro, começa fumando um cigarro, né? Mas cada vez mais o corpo vai se adaptando e vão sendo necessárias maiores quantidades. A síndrome de abstinência, que são aqueles sinais e sintomas que o corpo apresenta quando a pessoa tenta ou parar ou diminuir a quantidade do seu consumo. Então, todas as drogas apresentam algum tipo de síndrome de abstinência. Os sintomas vão variar de acordo com o tipo de droga, mas sempre existe um mal-estar, sempre existe sintomas que influenciam no sono, no apetite, no bem-estar, no humor, né, na ansiedade. Outro critério seria a troca de prazeres pelo uso de drogas e o tempo excessivo gasto com esse consumo. Então, a pessoa acaba deixando de fazer coisas que gostava pelo uso de drogas. Então, eu gostava de passear no shopping com o meu filho. Hoje eu prefiro, ao invés de gastar meu dinheiro para ir no shopping com o meu filho, eu prefiro gastar usando a minha droga. Ou então, perder compromissos por causa do consumo. Eu tinha uma entrevista de emprego, mas aí eu estava de ressaca, acabei não indo. Ou então, antes eu conseguia fazer um monte de coisas no meu dia, mas agora eu observo que eu gasto muito tempo para planejar como que eu vou fazer para comprar a droga, para ir comprar a droga, para usar a droga e para me recuperar dos efeitos e para me recuperar da síndrome de abstinência. Enfim, a pessoa gasta grande parte do dia dela com esse consumo. E o último critério seria a persistência no uso, apesar das consequências evidentes desse consumo. Então, a pessoa já apresenta uma hepatite, ou já apresenta uma cirrose, ou já apresenta, enfim, qualquer tipo de consequência,
mas ainda que ela perceba essa consequência, ela não deixa de fazer o consumo daquela substância. Então esses são os critérios, a pessoa não precisa apresentar todos esses critérios para ser caracterizada como dependente, basta apresentar 3 desses critérios. E tem outros indicativos que os especialistas sempre vão avaliar. Por exemplo, se uma pessoa já tentou diversas vezes parar de fumar ou de usar a droga e nunca conseguiu, ou então a quantidade, né? A quantidade não é um critério, mas é um indicativo, né? Muito provavelmente aquela pessoa que bebe 1 litro de pinga tem mais chances de ser dependente do que aquela pessoa que toma um copo de cerveja. E a frequência também é uma coisa que pode ser avaliada. Não é um critério, mas uma pessoa que bebe todos os dias é mais provável de ser dependente do que aquela pessoa que bebe uma vez por mês. Aí no slide vocês veem um esqueminha, né, das causas, consequências e cuidados. É um esqueminha simples, mas acho que dá pra gente pensar bastante nessas questões. Então, tanto as causas, como as consequências, como os cuidados da dependência química devem ser pensadas em aspectos biológicos, psicológicos e sociais. O que isso quer dizer? Por que uma pessoa se torna dependente químico? Não existe apenas um fator que vai dizer, foi por isso que ela se tornou dependente químico, foi porque a mãe foi malvada na infância, ou porque o pai era alcoolista, ou porque tinha um bar na frente de casa. Não, na verdade são diversos fatores que se influenciam e que influenciam para que uma pessoa desenvolva dependência química, né? Então as causas podem ser biológicas, por exemplo, uma predisposição genética, uma questão de hereditariedade, uma questão de como o organismo dessa pessoa metaboliza a droga. Podem ser aspectos psicológicos, por exemplo, uma dificuldade em lidar com sentimentos, com frustrações, uma dificuldade em se relacionar com o próximo, às vezes sintomas de depressão, de ansiedade, traumas, enfim, questões mais ligadas à questão psicológica e questões mais sociais, por exemplo, uma vivência de criminalidade ou então conviver num ambiente violento, ou realmente essa coisa de ter bares e bocas próximo de casa, a questão da mídia que incentiva muito o consumo de drogas lícitas, enfim. Tudo isso se influencia, às vezes é até difícil da gente separar o que é psicológico, o que é social, o que é biológico, né? Mas essas coisas todas aqui vão influenciar, não existe uma causa única, são esses multifatores. As consequências, a mesma coisa, não existe apenas um tipo de consequência para dependência química. Existem consequências biológicas, então, por exemplo, aquilo que a gente estava falando, o câncer, uma hepatite, uma cirrose, enfim, consequências mais psicológicas, então, por exemplo, uma dificuldade de controlar os impulsos, uma dificuldade de fazer planejamentos, de lidar com problemas, de resolver problemas, e consequências mais sociais, por exemplo, prisão, por exemplo, conflitos familiares, perda de amigos. Essas consequências vão dominar todas as áreas da vida do indivíduo, muito provavelmente. E quanto mais ele consumir droga, mais ele persistir nesse consumo, maiores vão ser os prejuízos em todas as áreas de sua vida. E pensando nisso, se as causas são biopsicossociais, se as consequências são biopsicossociais, é claro que os cuidados também deverão ser biopsicossociais. Ou seja, eu preciso cuidar da saúde física dessa pessoa, cuidar dos prejuízos que a droga trouxe para o organismo dela, para o físico dela. Eu preciso cuidar de forma psicoterapêutica, quanto aos aspectos psicológicos dessa pessoa. E eu preciso cuidar também, fazer o amparo social, fazer com que ela consiga retornar ao seu espaço social de uma forma mais adequada, de uma forma mais autônoma, de uma forma a conseguir enfrentar as questões do dia a dia. Enfim. No trabalho, vamos entrar mais um pouco no tema da nossa aula. O que
o que as pesquisas estão dizendo? Que existe um elevado número de registros de doenças mentais, em geral, que o cotidiano profissional muitas vezes pode ser considerado insalubre, por exemplo, uma rotina estressante, às vezes os líderes dão ordens contraditórias, que também pode levar a um estresse, uma ansiedade, enfim. A questão do assédio, seja um assédio moral, um assédio sexual. As metas hoje em dia são exageradas, não importa onde, a gente sabe como hoje em dia se exige muito dos funcionários. Existem questões éticas muitas vezes que não estão claras dentro da empresa, ou estão sendo desrespeitadas. Muitas vezes a pessoa não tem uma autonomia dentro do trabalho. Às vezes as pessoas não sentem que tem um senso de dever cumprido, nunca conseguem cumprir com aquilo que é exigido. Muitas empresas não dão estabilidade no emprego para seus funcionários, o que também pode gerar diversas questões mentais aí. O clima muitas vezes não é saudável, um contexto que muitas vezes nas pesquisas que é considerado insalubre é o contexto do trabalho noturno. O Anuário Estatístico da Previdência Social do Ministério da Previdência Social divulgou relativo ao ano de 2012 que aconteceram 182,1 mil afastamentos de janeiro a outubro de 2012 de auxílio-doença por transtornos mentais. Então, assim, não é específico para a dependência química, mas vocês podem ver como, de fato, o trabalhador vem adoecendo mentalmente, não apenas fisicamente. E esse número ele vem variando desde 2009, como vocês podem observar no slide. Com a referência do Anual Estatístico da Previdência Social, em relação às aposentadorias por invalidez, vocês podem observar que os benefícios por transtorno mental vêm se mantendo na faixa dos 16, 17 em 1000. O tabaco e o álcool na empresa. É meio intuitivo pensar que a questão do álcool, das drogas ilícitas ou mesmo do tabaco traz impactos para o trabalho, né? Mas vamos enumerar esses impactos, vamos visualizar. Para a empresa e no público geral, o risco ao trabalhador, à empresa e ao público geral podem ser, por exemplo, de acidentes. Todo mundo conhece ou já ouviu falar uma história de acidente de trabalho porque alguém havia bebido ou consumido drogas. É uma coisa, infelizmente, mais recorrente do que a gente gostaria, né? Ausências, faltas, atrasos, tudo decorrente ou do consumo da droga ou da recuperação dos efeitos do uso dessa droga, né? Então, às vezes a pessoa usou a droga no dia anterior, mas no dia seguinte não teve condições de trabalhar, né? Ou então falta porque não resistiu ao consumo e não vai ao trabalho porque está intoxicado. Doenças, porque a gente sabe que o álcool e o tabaco e outras drogas causam doenças, né? Aumentam a probabilidade de que uma pessoa fique doente. Muitos afastamentos, tanto por questões outras, mas também afastamentos em decorrência da dependência. Baixa produtividade, uma pessoa intoxicada ou em ressaca não produz a mesma coisa, né? Talvez no início, com drogas estimulantes, as pessoas tenham a percepção de que estão trabalhando mais, com maior eficiência. A gente escuta muito pessoas que usam estimulantes para ter melhor desempenho no trabalho, ficar mais acordado, mas a verdade é que num curto período de tempo esse desempenho não será mais o mesmo e a consequência disso tudo vai ser uma piora na produtividade. Um menor crescimento dentro do trabalho, então uma pessoa dependente de álcool e drogas, em geral, ela não consegue evoluir muito em sua carreira, não consegue melhorar de cargo, ou porque ficou evidente, ou porque não consegue produzir a mesma coisa que antes, enfim. Muitas vezes a pessoa dependente de álcool e drogas tem problemas legais e isso traz um impacto para o dia a dia do trabalho. Tem gastos financeiros muito grandes. Muitas vezes a empresa acaba por demitir esse funcionário, tem gastos para admitir outro funcionário e perde às vezes um bom funcionário por isso. Ou às vezes o próprio dependente químico acaba por abandonar o seu emprego. E também o que acontece bastante são conflitos e queixas. Então, muitas vezes o humor da pessoa que usou drogas não é um humor ideal, né? Ou às vezes a pessoa que faz uso de drogas não é uma pessoa agradável no contexto de trabalho.
ou então está mais impaciente, enfim, isso tudo estimula o acontecimento de conflitos e brigas. Mas então, com todos esses prejuízos para a pessoa, para o trabalho, por que a gente vai tentar prevenir dentro da empresa? Vale a pena? Vamos falar então das desvantagens de se punir esse funcionário ao invés de ajudá-lo. Primeiro, que muitas legislações, os tribunais, as organizações sindicais, elas exigem que as empresas tenham respostas construtivas em relação ao dependente químico, que os empregadores tenham respostas positivas, né? As demissões, como eu disse, vai gerar custos para a própria empresa. Muitas vezes ela está perdendo um profissional que tem plena capacidade de vir a melhorar se receber algum tipo de ajuda e ter um desempenho muito bom. Então pode estar perdendo um funcionário muito valioso. A empresa pode ter muito gasto, mas também muito tempo gasto com recrutamento, com treinamento de uma nova pessoa. Se a pessoa é demitida, isso não significa que ela vai melhorar, que ela vai se ligar do problema dela e de repente parar de usar, muito pelo contrário, muitas vezes é um desestímulo, né? E o problema não vai ser interrompido, mas vai apenas passar o problema para a sociedade, para a família e para o novo emprego, se essa pessoa conseguir um novo emprego, né? O trabalho pode ser sim um fator de proteção para o dependente químico, em geral é considerado um fator de proteção. Muitas vezes aquelas pessoas que já perderam o emprego, que já não têm mais condições de trabalhar, necessitam de um tempo para voltar a trabalhar, para ter condições de manter um trabalho. Mas aquelas pessoas que estavam empregadas, que estavam trabalhando, o trabalho pode ser um grande fator de proteção. Quando uma empresa demite alguém por causa do seu consumo de álcool ou de drogas, a imagem para os outros funcionários da empresa pode ficar prejudicada, os outros funcionários podem pensar, poxa, então quer dizer que se eu tiver uma dificuldade, pode ser que eu seja demitido também, eu não vou ter apoio e tal. A prevenção traz menos custos para a empresa, traz benefícios, inclusive econômicos, tanto para a família, traz benefícios porque a convivência com os colegas pode ser mantida, ele vai ter um maior rendimento, maior segurança, pode melhorar a sua autoestima. Então, são todas essas desvantagens e a vantagem é a da prevenção. Dados da Organização Internacional do Trabalho de 2003, muito interessante esses dados da Organização de Trabalho sobre a questão do álcool e das drogas na empresa, vale a pena conferir. É que toda empresa, não importa qual for o seu recurso, o seu tamanho, não importa, todas elas podem de alguma forma ajudar o dependente químico, elas podem de alguma forma atuar diante desse problema. Pode ser com uma estratégia simples, pode ser com uma estratégia mais complexa, mas de alguma forma ela pode ajudar. Então vale muito a pena ela investigar entre os funcionários qual é a necessidade, se é uma necessidade real da empresa, se isso existe, né? Então para isso vai ter que ser feita uma avaliação. Quais são os recursos que a empresa dispõe? Será que tem recursos financeiros? Se não tem recursos financeiros, qual é a outra opção? A gente não tem recursos financeiros, mas a gente tem uma boa psicóloga dentro da empresa, enfim. O que a empresa tem? O que dá para fazer para manejar isso? Ou então, quais que são os recursos que tem na comunidade, né? Então, a empresa está inserida numa comunidade. Às vezes essa comunidade tem um CAPS-AD, tem um Alcoólicos Anônimos, tem um Narcóticos Anônimos, tem uma Pastoral da Sobriedade, enfim, o que a comunidade oferece? Será que a empresa não pode fazer esse intercâmbio com a comunidade? Será que a empresa tem alguns requisitos legais que podem ampará-la nessa situação? Ou então, quais são os fatores culturais da empresa? Será que a empresa não pode rever uma questão de cultura empresarial mesmo? Por exemplo, se tem funcionários com problemas com álcool, será que não seria o caso de repensar ter álcool nas festas das empresas? Será que não seria o caso de rever a cultura de estímulo ao uso de bebidas alcoólicas e tal? Preferir aconselhamentos a medidas disciplinares. Então, mesmo que de forma simples, aconselhar muitas vezes já pode ser um grande estímulo para esse funcionário, ao invés de eu fazer uma represália, ao invés de eu punir esse funcionário, né? Também, se a empresa
entender que não há alternativa. Às vezes uma medida disciplinar pode ser feita, é claro, né, se esse é o caso, mas não se fechar apenas essa prática, né, pensar em outras práticas que possam ser mais construtivas. Outra coisa que as empresas podem fazer, que é muito interessante, são consultorias com profissionais especializados, tanto para que esses profissionais atuem dentro da empresa, como para que a empresa se capacite para fazer as atuações dentro do serviço. E é importante que qualquer plano que seja feito dentro de uma empresa para essa questão do álcool e drogas seja pensado para todos os funcionários da empresa, não só para um grupo ou outro. Então é desde o funcionário chão de fábrica até o funcionário do mais alto cargo administrativo. Todos eles têm que estar contemplados pelo plano. Dentro da empresa, o que pode ser feito, né? Quais são as alternativas para serem realizadas dentro da empresa? As atividades preventivas, elas podem ser feitas tanto com os próprios colaboradores, mas também com as famílias desses colaboradores. Até porque a gente não pode esquecer que às vezes o colaborador não é dependente químico, mas se ele tem um familiar dependente químico, isso também pode trazer impactos para o desempenho dele no trabalho, o bem-estar dele, para ele poder ter condições de trabalhar. Então a gente também tem que pensar que às vezes uma atividade preventiva da empresa não está impactando apenas esse indivíduo trabalhador, mas toda a sua família. Então, uma atividade preventiva de uma forma mais geral, mais ampla, é a melhoria das condições de trabalho. Então, aquilo que a gente falou do ambiente estressante, da questão de comandos contraditórios, tudo isso que a gente falou do ambiente insalubre de trabalho, se a gente consegue reverter isso, mesmo que aos poucos, mesmo que alguns pontos por vez, isso com certeza já é uma prática preventiva. A empresa estimular uma sensibilização para um melhor estilo de vida, para práticas mais saudáveis, de hábitos mais saudáveis, também é uma forma de prevenção. Isso, existe uma gama de programas, uma gama de alternativas de como fazer essa sensibilização. Manter saudável o trabalhador saudável. Isso é uma coisa super importante. Às vezes a gente fica tentando só remediar aquele trabalhador que não está saudável, eu tenho que ir lá e fazer uma intervenção com ele para ele ficar saudável. Mas e o trabalhador saudável, ele não pode adoecer? Pode. Então a gente também tem que pensar em formas de manter o trabalhador saudável. A informação. Hoje em dia todo mundo tem informação, tem internet e tal, mas quando a informação é direcionada, específica para aquele público, ou quando a informação é diferenciada para um problema real que está acontecendo dentro da empresa, é outra forma de interpretação, outra forma que a pessoa vai receber essa informação. Então sempre vale muito a pena. E quando a empresa se dispõe a passar uma informação sobre a questão do problema com álcool e drogas, isso quer dizer que ela está de certa forma disposta a ajudar de alguma forma, e isso pode melhorar muito a relação com os funcionários que estão precisando. O bem-estar das famílias, isso pode ser feito de diversas formas, por exemplo, com apoio de atividades recreativas, sociais, mesmo dentro da empresa, a proximidade da família, uma preocupação de que essa família esteja próximo do trabalhador e tal. Festas, ambientes livres de tabaco, de álcool, nos contextos festivos da empresa. Vale lembrar, se for implementar essa regra deve ser cumprida. Então, se é ambiente livre de tabaco, é ambiente livre de tabaco, e de álcool também. Não vale abrir exceções, né? Porque senão a política não é bem implementada. A prevenção e a evolução da doença. Então, se já é detectado que um grupo ou um funcionário apresenta a questão do abuso ou da dependência química, é importante se pensar em que práticas podem ser feitas dentro da empresa para que isso não evolua, né? Desde combinados, desde oferecer alguns tratamentos para esse funcionário, para que ele não evolua na doença e não venha de fato a trazer impactos maiores tanto para ele quanto para a organização. Uma das práticas que podem ser feitas dentro da empresa, até para começar de forma os funcionários começarem a se sentir mais à vontade para falar sobre essa questão, é o rastreio. O que é o rastreio? É você fazer uma avaliação para identificar os casos
de possível dependência química dentro da empresa. Importante, se você vai fazer um rastreio, é muito importante ter claro para todas as equipes que não vai haver discriminação e manter essa filosofia, né? Então, se a organização não se sente bem, se descobrir que tem um dependente químico não vai reagir bem, então é melhor nem fazer o rastreio, porque senão vai apenas punir esses funcionários e aí nunca mais os funcionários vão poder se sentir à vontade para abrir questões desse tipo. Então é importante estar muito claro para todos da empresa que a dependência química é uma questão de saúde, não tem por que levar para moralismos, não tem por que julgar a pessoa, porque é uma condição de saúde como outra qualquer e a pessoa merece respeito e cuidado. Importante a questão do sigilo, não é porque vai fazer um rastreio que vai identificar os casos que os casos vão ser abertos, apenas as pessoas que precisam saber para poder ajudar vão ter o conhecimento. É claro que podem haver exceções, por exemplo, não pode haver sigilo com um funcionário que corre risco de vida se for intoxicado trabalhar. Então, por exemplo, não pode haver sigilo em alguém que mexe com máquinas perigosas, né? Mas enfim, há limites para o sigilo, mas é importante que se preserve o sigilo quando possível. A questão da autoavaliação também é uma possibilidade, que as pessoas se avaliem e aí seja estimulado que elas se avaliem, levem a demanda caso entenda necessário para os responsáveis. E outra opção, que está cada vez mais frequente aqui no Brasil, são os screenings, né? Tanto de urina como o bafômetro, né? Que são formas de detectar biologicamente o consumo dessa substância. Existem outras formas, por exemplo, o screening por fio de cabelo, mas ainda são muito caras aqui no Brasil. E aí a de urina é mais barata e eficaz, né? E o bafômetro também. Recentemente saiu uma regulação que serão feitos screenings e bafômetros em pilotos, em motoristas de frotas de ônibus, né? E então essa questão vai ser cada vez mais presente aqui no Brasil. Dentro da empresa pode ter tratamento, assistência? Pode. É claro que não vai virar um serviço de saúde, mas pode, por exemplo, ter um local que a pessoa possa buscar aconselhamento, uma intervenção breve. O que seria uma intervenção breve? É uma intervenção pontual e que, se for necessário mais intervenções, essa pessoa vai ser encaminhada, mas ela pode receber esse primeiro acolhimento dentro da empresa. A entrevista motivacional, que é uma forma de que o profissional, que pode ser treinado, vai abordar essa questão com a pessoa de forma que ela consiga perceber que ela precisa fazer algo a respeito desse consumo de drogas. E há empresas que abrem espaços dentro da própria organização para a realização de grupos de mútua ajuda ou mesmo grupos terapêuticos. Então vale a pena a empresa verificar quais são as suas possibilidades. Às vezes ela pode optar, por exemplo, por um funcionário de recursos humanos fazer um treinamento de aconselhamento, de intervenção breve, de entrevista motivacional, e isso ser suficiente, ou então a empresa fica a fim de abrir um espaço para grupo, enfim, a empresa vai ver quais são as condições. Dentro da empresa também pode ter um lugar que tenha a capacidade de fazer uma avaliação para poder fazer um bom encaminhamento. Então sempre é necessário uma capacitação da equipe, de quem vai fazer a avaliação, para que possa encaminhar para o serviço mais adequado. Não adianta porque o funcionário falou que está bebendo internar ele numa comunidade terapêutica. Precisa avaliar se é caso para uma comunidade terapêutica. Às vezes não. Às vezes um atendimento psicológico com um psiquiatra, um CAPS-AD é suficiente. Acompanhamento do tratamento. É muito importante que, caso a empresa encaminhe para um tratamento, que ela faça o seguimento, o acompanhamento desse tratamento, que ela peça relatórios, que ela peça declarações. Isso auxilia o paciente a se manter, a se motivar a permanecer no tratamento. E é importante também que a empresa esteja preparada ao regresso dessa pessoa ao trabalho. Então, a pessoa que conseguiu abrir no trabalho que precisava de ajuda, que foi ajudada, quando ela voltar, é importante que ela tenha a assistência necessária para a retomada do trabalho, que ela não sofra preconceitos em seu retorno e que ela tenha estabilidade e oportunidades igual a qualquer funcionário.
como que eu escolho o melhor programa para a empresa? Como que eu defino qual que é o melhor programa para a minha empresa? Na realidade, isso é uma coisa que deve ser discutida entre os líderes da empresa, né? Vai variar de acordo com a cultura, com os fatores econômicos da empresa, políticos, com a localização, qual que é o perfil do funcionário da empresa. Então, às vezes, dependendo da idade, se tenham mais homens ou mulheres, ou pessoas com níveis educacionais diferentes, isso tudo a gente tem que pensar qual que é a melhor abordagem. Ou as condições de trabalho, ou então, uma coisa importantíssima para se pensar como que vai ser a intervenção é a extensão do problema. Tem lugares que, se tiver alguém dependente químico, vai ser 1, 2, e às vezes é uma intervenção mais pontual. Agora, há empresas, principalmente aquelas com muitos funcionários, em que o problema vai ser mais grave, que vão ter mais pessoas precisando de ajuda. E aí implementar um programa muito bem estruturado vai fazer muito sentido. Então, para finalizar, queria falar para vocês dos cursos de pós-graduação da vida mental. Para quem se interessar, eu coloquei o folder do curso que nós temos em parceria com a Unip de saúde mental para equipes multiprofissionais, mas também estamos contando com o curso de dependência química em parceria com a Unip nos municípios de São Paulo, Jundiaí, Limeira e Goiânia. Confira no portal da Vida Mental e nas nossas redes sociais quais outras opções de cursos de especialização que nós oferecemos. Com certeza você vai encontrar algum que você se identifica. Muito obrigada. Queria apenas, antes de finalizar, falar do livro do Dr. Elde Lobo, que é o Tratado de Saúde Mental da Mulher, que ele organizou em parceria com o Dr. Joel Renaud Júnior. Um livro muito interessante que fala também da questão da dependência de álcool e drogas na mulher. Para quem se interessar pelo tema, vale muito a pena conferir. E aqui estão os nossos contatos, os endereços de nossas redes sociais. Muito obrigada, até a próxima aula.